Chegamos então ao nosso quarto vídeo da nossa série, em que nós estamos percorrendo as etapas para você criar do zero um novo fluxo no seu ambiente aí do Workflow Fácil. Tá? A gente está fazendo isso utilizando aqui como exemplo o fluxo de suporte a cliente. E a gente já percorreu algumas etapas, né? Então a gente já fez o levantamento e a modelagem do processo, onde a gente definiu quais são as etapas, quais são os campos do formulário. A gente já criou o fluxo e definiu os estágios. Então, aqui no Workflow Fácil, a gente criou o fluxo suporte a clientes, já definiu quais são as etapas, quem são os responsáveis por essas etapas e os prazos. A gente também, no vídeo 3, fez a criação dos campos. Então, a gente criou todos esses campos aqui, né? Então, os campos já estão prontos e agora a gente vai para a última etapa, que é configurar o formulário. Eu trouxe aqui já um exemplo com o formulário já criado para mostrar para você qual o resultado que eu desejo ao final desse processo. Então, no final do processo, a gente tem esse formulário aqui pronto, nesse formato. Então, aqui, olha, aqui estão os campos da solicitação, o cliente, o contato principal, a data da solicitação, o produto, tipo de solicitação e severidade. E aqui os campos que vão ser preenchidos pelo executor. Né? Primeiro ele vai preencher a data prevista, né? A data que ele estima, concluir o atendimento, e depois ele vai informar a data de entrega real e pode incluir aqui algumas observações. Ok? Então, vou voltar aqui para o meu ambiente, onde não está configurado ainda esse formulário, e vamos partir para a configuração. Vamos lá nas configurações e vamos para o cadastro de formulários agora. Então, já percorremos o cadastro de fluxo, cadastro de campos, chegamos ao cadastro de formulários. Então, aqui a gente vai selecionar o nosso fluxo suporte a clientes. A gente vê que não tem nada configurado ainda, então não tem o meu formulário configurado. Vamos começar agora a configurar. Veja que aqui no exemplo, a gente tem aqui duas seções, né? A seção solicitação e a seção execução. Por que é interessante você criar essas seções no seu formulário? Porque elas orientam o que cada ator responsável por as etapas ele precisa preencher. Então, aqui ó, fica claro que durante a solicitação, né, a pessoa que fez a solicitação ele vai ter que preencher esses campos. Né? Já esses campos aqui eles serão preenchidos apenas na etapa de execução. Então, eu tenho solicitação e execução, então vamos criar aqui também dessa forma. Então, eu tenho solicitação, vai ser a primeira etapa. Eu tenho aqui dois parâmetros, certo? E esses parâmetros vão servir para você informar quando aquela sessão vai ser exibida e quando também ela será bloqueada. Tá? Então, a gente vai ver isso funcionando na prática. Então, isso aqui vai ser exibido já a partir do estágio de solicitação. Se eu deixar em branco, pode deixar em branco? Pode. Ele vai exibir desde o início, que é o estágio de solicitação. Agora, eu quero que seja bloqueado essa sessão, quero que seja bloqueado após o estágio solicitação. Então, uma vez feita a solicitação, esses campos não podem mais ser alterados, a menos que o fluxo volte para a etapa de solicitação. E eu quero 2 colunas por sessão, ok? Eu vou ter mais uma sessão, que é a sessão execução, e ele vai ser exibido apenas a partir da execução. Por que é importante preencher isso aqui? Para que essa sessão não seja exibida no momento da abertura da solicitação. Tá? E a quantidade de colunas, tem 2 colunas só, eu vou deixar só uma coluna mesmo. Ok? Então, salve. Agora vamos organizar os campos dentro das seções, clicando aqui em campos. Então aqui é bem tranquilo, a gente vai escolher o campo, vai escolher a seção e adicionar. Okay?
depois é só ir fazendo o mesmo. Então, ele já assume a primeira aqui, ó, para poupar o trabalho. O contato principal eu não preciso incluir, porque ele é um campo automático. A gente já vai mostrar ele. A data da solicitação, vamos incluir. Vamos incluir o produto. Ok. Depois o tipo de solicitação. Depois a severidade. Com isso, finalizo aqui essa sessão. Agora, na sessão de execução, eu tenho a data prevista. Aí eu mudo aqui para execução. E a data entrega real. Bom, agora eu preciso definir quais são os campos que são obrigatórios. Para isso a gente vem aqui nas configurações, tá? Eu vou ter esse parâmetro aqui de obrigatório. Então, o cliente é obrigatório. Aproveitando aqui, eu tenho outras configurações que eu posso definir, né, como um valor padrão. Se eu quiser já preencher o campo, já aparece preenchido como valor padrão, eu posso usar esse campo. Eu tenho aqui o estágio opcional. Estágio opcional, a gente vai ter um vídeo só explicando sobre isso, tá? São os tipos de fluxos onde você tem uma etapa que ela pode ou não acontecer, a depender do conteúdo que é preenchido em um determinado campo. A gente vai ter um outro vídeo só explicando sobre isso. Então, a data da solicitação, aqui eu vou também colocar como obrigatório, e eu vou preencher também esse outro parâmetro aqui, que é hoje. Para quê? Para que ele já preencha automaticamente com a data de hoje, quando o solicitante abrir a solicitação. O produto, eu não vou colocar como obrigatório. O tipo da solicitação, também eu não vou colocar como obrigatório, mas a severidade eu vou colocar como obrigatório aqui conforme a minha modelagem. Aqui, nessa outra seção, a data prevista não é obrigatória, mas a data da entrega real é obrigatória. Veja que aqui, vou salvar aqui agora, vejam que como eu coloquei o campo data da entrega real como obrigatório, aqui nas seções é muito importante que eu coloque para que a sessão execução só seja exibida a partir de execução. Por quê? Porque se ele tivesse assim, ele seria exibido a partir do início, e o que aconteceria? Ele já ia exigir que o solicitante incluísse a data de entrega, o que não faz sentido. Então, a gente vai deixar que ele só seja exibido na etapa de execução, e aí sim ele vai obrigar que o executor, no caso, preencha. Tá? Então, aqui agora a gente vai concluir, e aí você vai testar como ficou o seu fluxo. Tá? Então, você vai lá, antes de liberar para os seus clientes, você vai testar o suporte a cliente. Vamos lá, veja que ele já trouxe aqui agora o formulário. Veja que ele já preencheu as etapas certinho. E aqui a gente vai testar. Então, ó, aqui, ó, veja que ele já está trazendo aqui a pesquisa. A pesquisa eu posso sempre usar o teclado, né, para ele pesquisar mais rápido, principalmente se a sua lista for muito grande. Eu posso simplesmente preencher aqui. Veja o campo secundário que ele trouxe, né? Então, isso aqui é uma coluna lá da lista de empresas, aonde, uma vez que eu informei qual é o cliente, ele traz qual é o contato principal. A data de solicitação ele também preencheu automaticamente. O produto, eu posso escolher aqui o produto, por exemplo, o Workflow Fácil. O tipo de solicitação, eu também vou preencher com base nas opções. Então, eu tenho,
aqui ele não apareceu opções, não tem opções, então teve um problema aqui na configuração do meu campo. Vamos voltar lá, não tem problema, a gente volta lá e corrige isso. Vamos ver a severidade. Aqui a severidade, ele trouxe aqui uma alta, média e baixa. Tá certinho. Então a gente vai ter que voltar para corrigir o tipo da solicitação. Eu posso aqui até salvar já, que esse campo não está obrigatório, né? Então eu vou aqui, suporte, teste. Vou chamar de suporte teste. Vou salvar aqui. Vou deixar ele salva aqui. E vou aqui nas configurações para a gente corrigir aquele campo tipo de solicitação, né? Está com aquele tipo de solicitação. Faltou aqui incluir as opções. Então vamos incluir as opções aqui na nossa modelagem aqui. Dúvida, erro, sugestão. Okay. Então eu posso ter dúvida, uma dúvida, barra suporte, erro e sugestão de melhoria. Ok, tá salvo. Legal. A gente já pode voltar. E aqui, ó, e já aparecem aqui as opções dúvida, erro, sugestão de melhoria. Vamos colocar aqui uma dúvida, né? Então eu posso colocar aqui, estou com dúvidas sobre como configurar campo pesquisa. Ok, salvou. A gente pode já enviar para a próxima etapa. Chegou na próxima etapa, que está atribuída ao Fábio, vai ser exibida a outra seção, onde estão os campos data prevista e data entrega real. Ok? Então é isso. Data entrega real está previsto, foi preenchido aqui com a data de hoje, também não está correto, né? Então a gente precisa corrigir isso. Então vamos voltar aqui. Data entrega real. Aqui é no caso no formulário. Aqui a data, suporte a clientes, data entrega real. Na verdade, ele deveria ter sido definido como obrigatório e não com a data de hoje. Legal. Então, ele ficou aqui com essa data, porque ele já tinha sido preenchido da primeira vez que eu abri, né? Mas nos próximos ele não vai mais aparecer. Aqui uma coisa importante também, antes de finalizar, a ordem que você definiu dos campos, obviamente, você pode alterar. Então, digamos que eu queira que a severidade venha antes do tipo de solicitação. Tranquilo, você vai lá na configuração, do seu cadastro formulário, severidade, eu quero antes do tipo de solicitação. É só arrastar, salvar, fechar. Quando você abrir novamente, você viu que a severidade já está antes do tipo de solicitação. Tá? Então, esse aí é o processo básico aí para você fazer a sua configuração do seu formulário, tá? Definir o fluxo e definir os campos e organizar o seu formulário em seções. Tá? A gente não falou sobre os anexos, né? mas a gente viu também que a gente pode definir se você quer que seja obrigatório para a pessoa incluir um anexo, você pode também definir essa obrigatoriedade lá também no configurador. E existem outros vídeos aqui de dicas para você enriquecer ainda mais
o seu formulário, tá? Que a gente não vai colocar aqui nesse vídeo para não se estender muito, mas a gente tem um estágio opcional, tem o campo múltiplo, tem os checklists, né? Tem a função de atribuidores, que eu falei um pouco, tem os modelos de documentos, como você utilizar modelos de documentos nos seus fluxos, WebPart Minhas Tarefas, Mention, enfim, tem outras funcionalidades que vale a pena você explorar nessas dicas adicionais.